tá? É isso, estamos ao vivo para mais uma live. Dessa vez vai pegar fogo porque a gente vai responder alguns comentários. Então eu já vou deixar os comentários abertos aqui para você que está chegando agora. Nós acabamos de ter uma live sobre o tema graça resistível, a graça de Deus, a graça preveniente. E agora a gente vai ter, junto com o pastor Vinícius Couto, um momento de responder perguntas, tanto as perguntas que fizeram antes, como também as perguntas que vocês vão fazer agora, tá? Então não faz agora não, faz já já quando eu pedir, que a gente ainda vai responder umas aqui que apareceram primeiro. Mas tem uma pergunta para você. Você já participou do sorteio do meu livro? Estou sorteando o meu último livro físico e você pode participar desse sorteio lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram não, aqui no meu Instagram, né? Porque afinal eu estou no meu próprio Instagram. E eu vou convidar aqui o... E você pode também curtir a minha nova página, Graça Generosa. Nem sei se o pastor Vinícius sabe que eu tenho uma nova... E aí, pastor? Estamos de volta. Você sabia que eu tenho uma nova página aqui no Instagram agora? Ah, é? O nome da página é Graça Generosa. E aí, Bacana. faz sentido esse nome? Com a graça de Deus? Graça Generosa. Tem um livro do Tim Keller, né, que é o Justiça Generosa. Pois não é uma homenagem, não é uma indireta, nem uma crítica a ele. É só um nome diferente, né? Não, faz E sentido. que ressalta uma característica da graça de Deus, tanto da preveniente, convincente, justificadora, santificadora, todas as formas de agir da graça de Deus são generosas, são abundantes, né? Então, eu estou com essa página para compartilhar conteúdo teológico arminiano, de repente outras coisas também, convidar vocês mais vezes, né? Publicar e divulgar os livros, enfim, trazer um conteúdo legal para o Instagram sobre arminianismo. E eu tenho aqui algumas perguntas, mas antes de responder as perguntas, eu queria que você me falasse como foi escrever 11 livros. Como foi escrever esses 11 livros? Caramba, e onde a gente pode encontrá-los? Olha, de todos os livros eu publiquei pela editora Reflexão, né? Me lembro se tem algum aí dessa lista que não é. Acho que todos eles são. Mas, na verdade, isso vem fazendo parte da minha trajetória acadêmica, né? Vem fazendo bastante. O primeiro, não. Na verdade, assim, os dois primeiros têm mais a ver com a minha graduação, né? Eu terminei o seminário, aí fiz a integralização também. Então, tem um pouco a ver com isso. Foram ali as minhas monografias, né? E a minha sede de continuar estudando, eu fiz uma especialização em História da Teologia, e nessa especialização eu fui obrigado a escrever muitos artigos também. Então, e aí, assim, eu fui me apaixonando pela escrita, né? Descobri como é que eu posso dizer, um talento, né? Uma facilidade, né, para escrever, e fui aperfeiçoando isso daí no decorrer dos estudos. Então, por exemplo, né, se você pegar o meu primeiro livro, comparar já com Fé e Obras, né, que foi a minha dissertação, já tem uma evolução, né? Pelo menos assim em termos de técnica, né? Em termos de metodologia, mudou muita coisa. Eu procuro sempre deixar uma linguagem não tão complexa, que também não adianta, né? Se a gente usa... Tem gente que acha que para fazer teologia tem que usar aquela linguagem super erudita, difícil, né? Mas eu acho que esse não é o caminho, porque a gente acaba se distanciando das pessoas, né? E mesmo livros com linguagem simples, o pessoal já fala que não entende, né? Imagina livro complexo, ele vai ficar só lá na academia. Só na elite. Só. Então, a E minha Wesley proposta... definia que o pregador deveria pregar de forma simples, né? Sim. Naquela Inclusive, época.
A gente costuma chamar a teologia de Wesley de uma teologia ad populum, porque é realmente uma teologia popular, né? Uma teologia do povo, né? E a gente precisa levar isso em consideração. Né? E aí, no decorrer do mestrado, né, a minha dissertação virou 2 livros, claro que eu ampliei, né, 100% o conteúdo da dissertação, tem mais coisa. Quer dizer, é 100% do conteúdo, mas eu acrescentei mais coisa. Então, o Fé e Obras e a História da Igreja do Nazareno são os livros foram fruto da minha dissertação. E depois, agora, no decorrer do doutorado, né, muita cobrança também, carga de publicação muito forte, né, porque tem os créditos extracurriculares, né, o mestrado também tinha. Então, além da gente produzir a dissertação, além de entregar os trabalhos, né, agora no doutorado, a gente tem que fazer artigo, né, para ir treinando a escrita, treinando o método, né, e outras coisas mais, a argumentação. E aí esses artigos a gente vai aproveitando às vezes, né? Às vezes de um artigo sai um livro, às vezes um artigo é publicado numa revista, né? Eu não ligava muito para a revista, por exemplo. Agora, lá no doutorado, eles estão cobrando um pouquinho mais. Então, o ano passado aí, eu publiquei acho que 2 ou 3 artigos em revista, já tem alguns em andamento. Aí fui desafiado a publicar no exterior, então já tem um aí indo para uma revista especializada em estudos wesleyanos, né, no exterior também. O pessoal já até gostou, já me deu feedback que gostou, pediu para fazer ali alguns artigos, que é de praxe, né? E aí, acho que no semestre agora deve sair. Que bênção, que bênção. E esse doutorado sai quando? Quando você pretende concluir? Tem alguma previsão agora? Sim, então, eu estou na metade agora, né? Graças a Deus cheguei na metade, são 4 anos, né? Então tem aí mais 2 anos pela frente. Se Deus quiser, vamos orar para que Deus lhe dê a graça formadora, a graça doutoradora. Vamos para algumas perguntinhas aqui. Vamos tentar responder rápido. Assim, se demandar uma resposta mais longa, pode ser mais para a gente responder mais perguntas, a gente dar respostas mais sucintas. Pode ser? Então, a primeira pergunta. Se Deus previamente, abre parênteses, graça preveniente, influencia o homem sobre as coisas eternas, abre o arrependimento, o prepara para o arrependimento e a conversão, como pode esse homem resistir a essa graça que o transformou um pouco? Essa é a primeira pergunta. Toda a pergunta. Na metade dela aí cortou. Opa, perdão, vou repetir. Tá me ouvindo bem? Se Deus previamente influencia o homem através da graça preveniente, abre o entendimento, prepara a sua conversão, como esse homem pode resistir à graça que o transformou um pouco? Ok. Já posso responder essa aí, depois outra? Pode responder. Travou aí, eu te fiz uma pergunta, posso focar nessa? Pode responder. Porque é o modo de operando de Deus. Né? Porque, pensando numa questão de justiça, né, ligando aí tanto a ideia da soberania divina, né, com essa tensão dela com a responsabilidade divina, é mais justo, né, que a pessoa não seja coagida, obrigada, né, irresistivelmente a aceitar. Até porque, vamos pensar de um outro ponto de vista. Se de fato a ação salvadora de Deus fosse coercitiva, fosse irresistível, faria mais sentido o pensamento universalista, já que a vontade de Deus, de acordo com 1 Timóteo, é que todos sejam salvos. E já que a vontade é que todos sejam salvos, se a vontade de Deus sobrepõe a vontade humana, inclusive no aspecto da eleição, aí, né, de modo irresistível, então ele deveria salvar todo mundo. Aliás, foi nesse raciocínio que o Karl Barth chegou no universal. Flávio, não sei se ele está assistindo, o Flávio que gosta muito do Karl Barth. Ele citou várias vezes. Imagino, eu quero assistir dele. O Karl Barth, tenho lido ele aí,
né, e pude constatar muita coisa já em fonte primária, né, na dogmática eclesiástica, mas o raciocínio dele, resumidamente, é o seguinte: basta num contexto ali de neo-ortodoxia, os teólogos liberais jogaram tudo para fora da caixinha, né, do que era essencial do cristianismo, e ele começa a devolver para essa caixinha das coisas essenciais. Uma dessas coisas que ele devolve é exatamente essa corruptibilidade da natureza humana. Então ele lê, inclusive, né, os reformadores, principalmente Calvino, né? Ele chega ali então à constatação, né, que de fato a raça humana é depravada, né, que se houvesse um encontro de Deus com a humanidade, então isso traria juízo, que é a expressão crisis, né, que eles usam lá em alemão. Então traria juízo. Uma vez que há esse juízo iminente, necessário e meritório da parte humana, Barth entendeu então que Deus elegeu a Cristo para nos substituir. Até aí está caminhando direitinho. Ele elegeu a Jesus para ser o nosso substituto. Então, Cristo é o eleito, Cristo é o predestinado. Agora, a questão é que, do mesmo modo como toda a raça humana está debaixo dessa condição, né, digamos aí, de condenação, nessa condição, né, de corruptibilidade, Cristo, então, pagando pelo pecado dessa humanidade, salva também e justifica toda essa humanidade. Então, foi com esse raciocínio, né, que ele chegou aí à ideia do universalismo. Então, seria mais apropriado pensar assim, mas não é assim, porque a eleição na Bíblia, e aí não é só a questão da graça ser resistível, é porque a eleição na Bíblia também é condicional. A gente poderia citar N textos, mas vamos naquele que é o, digamos, texto áureo, né, que a gente aprende desde criancinha, né, quem nasceu aí no berço evangélico, né, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tem uma condição para aquele que nele crê. Quem não crê? Né? Então, todo mundo já tem essa incapacidade de crer. O arminianismo entende que essa graça também ela é universal, ela é levada, né, a todas as pessoas, de alguma forma. Né? E para lidar com essa tensão, dessa soberania divina e com essa responsabilidade humana, aprove, né, nos desígnios de Deus, estabelecer uma eleição que seja condicional. Por isso a graça pode ser resistida. Né? E aí eu uso até um trocadilho, né, no meu primeiro livro lá, que soberania é diferente de soberbania. Né? Ou seja, ele obriga a pessoa a ser salva, vamos obrigar todo mundo. E aí a explicação calvinista é que é uma explicação mais ilógica, né? De que Deus tem duas vontades, uma vontade secreta e tal, e aí foge da Bíblia. Porque como você vai fazer uma teologia a partir do que Deus ocultou, né? Exatamente. Se a vontade é secreta, então, bom, teologia parte do que ele revelou. Não tem como fazer teologia a partir do que ele não revelou. Mas, enfim, tá. Pelo entendimento da depravação total, a graça ela é resistida normalmente, porque todo mundo odeia Deus, todo mundo não tem um relacionamento com Deus. Mas, à luz de 2 Timóteo 2, 24 a 26, onde diz que o arrependimento é concedido por Deus, como poderia essa graça ser resistível se Deus dá o arrependimento? Bom, então essa é a pergunta. Como a graça pode ser resistível se o texto diz que Deus concede o arrependimento? Ok. Bom, O texto que ele cita Timóteo 2, 24 a 26. Beleza. A questão é a seguinte, que, tanto a fé como o arrependimento, que são os elementos, digamos ali, que a gente como sendo a conversão, né? Eles são dons de Deus. E isso o arminianismo também entende assim. Isso não é só o calvinismo que entende assim, né? Nós entendemos que tanto o arrependimento como a fé são dons de Deus. O que acontece é que a graça divina, na concessão desses dons, essa graça, né, que a gente falou ali, preliminar, né, esse somatório da graça preveniente com a graça convincente, ela concede exatamente aí esses dons no meio dessa iluminação e
dá ali a permissividade para que essa pessoa, então, responda ou com a tristeza, né, que seria o arrependimento, na fala paulina, né, aquela ideia do arrependimento para a salvação, da tristeza de Deus, né, e também com fé. Ou seja, a pessoa ela é convencida da sua pecaminosidade, no decorrer aí dessa argumentação do Espírito Santo, que vem para convencer o ser humano do pecado, justiça e juízo, ali a graça convincente. Quando a pessoa entende, né, a sua condição de pecador contumaz, entende a sua posição de que pelas suas obras ela jamais pode ser salva, ela vai entrar num estado de choque. E a questão dela é como eu posso ser salvo? Né? E aí entra, né, exatamente essa ação aí da concessão dos dons de Deus. Eu lembro de um estudo bíblico, Lucas, que eu estava dando uma vez, até para uma família que não era crente. Aconteceu uma fatalidade, né, com o rapaz. Ele teve um acidente, quebrou fêmur, quebrou muitos ossos, né? Ele ficou em casa. Aí a sogra dele foi visitar a igreja e ela pediu oração por ele, né? O caso dele e tal. Não, eu vou orar aqui. Mas a gente não poderia ir lá visitá-lo, né? Porque só orar por ele aqui, eu creio no poder da oração, mas ele deve estar se sentindo sozinho, né? Aí a gente foi lá, visitou e eu propus um estudo bíblico. Eles toparam, a gente começou a estudar. Eu tinha lá uma revista de discipulado, a gente foi estudando. Deixei o tema de salvação mais para frente, né? E aí, numa parte do estudo, né, a gente começou a falar sobre salvação. Eu lembro que eu estava explicando sobre as formas, né, que o ser humano peca. Então, eu estava falando que o ser humano pode pecar desobedecendo à vontade preceptiva de Deus, que o ser humano pode pecar por palavras, que o ser humano pode pecar por sentimentos negativos, né, no coração, ódio, etc. O ser humano pode pecar por omissão, né, deixando de fazer o bem, deixando de ajudar, deixando de pregar o evangelho, às vezes, né? E por último, eu falei que o ser humano pode pecar por pensamento, né? E aí comentei de um estudo da área neurológica, né, de que na mente humana passam aí 140 mil a 180 mil pensamentos por dia. E aí quando eu falei disso, né, fiz uma conta rápida lá com eles. Imagina você pecando aí só por pensamento 3 vezes por dia. Aí a reação da mulher, Lucas, eu não esqueço. Ela gritou, ela estava lavando a louça, eu na mesa assim com o rapaz, e ela lavando a louça lá atrás, né? Então ela gritou assim, então quem pode ser salvo? Mas ela gritou assustada, entendeu? Não foi um grito assim de raiva, de indignação comigo, mas um grito de susto. Isso é a graça convincente, né? Ou seja, a pessoa chega numa compreensão, né, de que, peraí, eu não posso ser salvo, não posso me salvar. O que eu faço agora, Deus? Deus, não, tá bom, a salvação é assim. Ó. E aí a pessoa recebe a Jesus como Salvador e é contemplado, né, com esses dons do Espírito aí, para a salvação. E, obviamente, depois também com a aplicação dos benefícios da expiação. Essa é a colocação. Vinícius, qual é o seu entendimento sobre a famosa passagem de 1 de João 5:1, onde diz que aquele que crê é nascido de Deus, ou tem nascido de Deus, né? Quem crê é regenerado. Então, como nessa perspectiva da regeneração vir antes da fé, né, essa perspectiva calvinista, como ele poderia resistir à graça de Deus? Então, mais ou menos essa pergunta, né? Você acredita que a regeneração vem antes da fé? Então, se sim, como resistir, então, uma vez regenerado? Tá. O caminho que eu coloquei aqui, que eu tracei, ele já mostra, né, que a crença arminiana é oposta a isso, né? Que a regeneração vem depois da resposta positiva à oferta da livre graça do Evangelho. Né? Se a pessoa responde positivamente, com arrependimento e fé, que são dons, a gente acabou de responder na pergunta anterior, né? São dons de Deus ali, e ela respondendo com esses dons, ela é então salva. Né? Agora, nós precisamos também lembrar de Romanos 5:1, né, que fala que justificados, pois, pela fé. Então, a justificação, que ocorre simultaneamente com a regeneração e com a santificação inicial, elas ocorrem
depois dessa resposta. Então, ó, olha a ordem que o apóstolo coloca, né? Justificados, pois, pela fé. Então, a fé vem antes. Né? Então, a resposta de fé vem antes. O apóstolo Paulo também, no dilema dele, missionário, né, de Romanos 10, vai falar que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. E depois tem as perguntas, né? Como é que alguém vai ser salvo se a pessoa não crê? Como é que ela vai crer se ela não ouviu falar? Então, olha só, a mesma sequência, né, mostrando que a fé precisa vir antes. Né? Então, a Bíblia aponta, né, para uma regeneração posterior à resposta de fé e de arrependimento. Perfeito. E eu complementaria mais que, embora o John Piper diga que 1 João 5,1 é o texto mais claro sobre o fato de a regeneração preceder a fé, não existe essa cronologia nos verbos ali naquela passagem, né? Você não tem assim, ó, primeiro você vai ser nascido de Deus para depois você crer. No original não existe essa relação cronológica aí. O texto diz simplesmente que aquele que crê é nascido de Deus, né? Ou seja, há uma relação, assim como aquele que crê é adotado por Deus, é justificado por Deus, aquele que crê é também nascido de Deus. Então não existe uma relação cronológica. Primeiro você tem a vida e depois você crê. E na verdade, além desse detalhezinho hermenêutico, né? Um outro detalhe é que João sempre coloca a fé antes da vida. Para João, é crer para ter vida. Ele está escrevendo o evangelho dele, relatando alguns sinais de Jesus para que aquelas pessoas crescem e, crendo, tivessem vida no nome do Filho. Então, é sempre essa sequência, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 4. O próprio capítulo 5 tem essa sequência cronológica tão esperada. Então, se o pai pensou certo, se esse é o melhor texto, se esse é o texto mais importante para dizer que a regeneração vem antes da fé, e se essa doutrina está tão firmada nesse versículo assim, então é muito difícil acreditar nisso, porque esse texto não é definitivo para defender essa ideia. Né? Respondendo assim diretamente a uma interpretação do texto. Né? E uma outra questão importante também é de, às vezes, isolar o versículo do, digamos assim, do todo do livro. A primeira epístola de João é uma epístola que trata bastante da responsabilidade do crente em relação à santidade. Sim. Esse talvez um dos temas centrais dessa epístola, né? E isso precisa ser levado em consideração, porque, por exemplo, quando o apóstolo João está falando aí sobre a necessidade, né, de alguém que realmente é nascido de novo, crer, a gente precisa também entender no significado dessa verdadeira fé. A palavra grega pistis, ela é muito mais ampla do que para a gente em português. Para a gente em português acreditar é uma conotação apenas de, beleza, eu acredito, eu exerço, digamos assim, uma compreensão intelectual de algo. Mas a palavra grega, ela transmite ainda outras coisas em conjunto, né? Como, por exemplo, a ideia da pessoa ter esse aspecto aí, né, de acreditar intelectualmente, mas ainda outros três que complementam e que estão diretamente ali interligados. E é a ideia da confiança, a ideia da esperança e a ideia da fidelidade. Né? Ou seja, então alguém que de fato é nascido de novo, ele precisa ser fiel a Deus, ele precisa ser santo, ele precisa exercer essa fé de um modo prático, né? Que aí lembra um pouco também do discurso de Tiago, né? Que a verdadeira pessoa salva é aquela pessoa que vive na prática esse evangelho. Então, se o discurso dele, eu sou crente, mas a prática dele é algo que destoa desse discurso, então essa salvação, de repente, precisa ser colocada em xeque. Que aí envolve o contexto do livro e até o contexto imediato dessa passagem que foi citada. Sim, perfeito. Eu quero fazer a última pergunta aqui, que tem a ver com outra passagem bíblica clássica, usada pelos calvinistas também, para defender a ideia da graça irresistível. Então, a pessoa que fez a pergunta aqui
pede uma explicação desta passagem, né? Que é a passagem de João, capítulo 6, 37 a 44. Então, em suma, Jesus diz que todo aquele que vem a mim, né, foi atraído pelo Pai, de maneira... Não, esqueci. Tá difícil abrir a Bíblia aqui no computador, deixa eu abrir. Mas você conhece essa passagem, especialmente o verso 44, né? Então, Todo aquele... o foco dessa passagem, se a gente voltar lá no início da minha fala, né, na parte mais expositiva, na hora que eu vinha falando, né, a respeito da graça preveniente, eu mostrei que a graça preveniente ela é irresistível. E ela começa o aspecto da resistibilidade depois. Então, né, é claro, é óbvio, a pessoa não pode ir a Deus sozinha, dar o primeiro passo. Então, é todo aquele que o Pai traz a mim, porque, de fato, é o Pai que traz. A primeira fase, digamos, aí do caminho da salvação é a irresistibilidade da graça preveniente. Então, tá dentro dessa colocação aí, não tem dificuldade nenhuma. É algo que eu já tinha explicado. Agora, Lucas, como você comentou que é a última pergunta, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu acabei não falando também, né, dos textos, digamos assim, prova da graça, da resistibilidade da graça. Eu acho que era bom também eu falar isso, né, porque eu expliquei lá o caminho da graça, da salvação. Você é um teólogo sistemático, né? Falei lá da graça eu dei mais ênfase nela em função da praticidade, né? Mas acho que é bom, então, já que o pessoal também aí tem aí essa questão aí de dúvidas em relação a textos bíblicos que aparentemente favorecem a graça irresistível, né? Eu acho que a gente entender a resistibilidade da graça e os seus respectivos textos talvez clarifiquem um pouco mais também, levem a repensar um pouco mais. Então, vou citar primeiro aqui Jeremias 7:23, né, que tem de 23 em diante, né, que está escrito assim: mas isto lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E andaram para trás, não para diante. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito e até hoje, tenho-vos enviado insistentemente os meus servos, os profetas, dia após dia. Contudo, não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz. Esse é um texto muito interessante, né, que mostra, inclusive, a ação de Deus, assim, que aparentemente, no primeiro momento, é até mais transcendental, né, a minha voz. Depois ele também deixa claro que não é só um aspecto transcendental, mas um aspecto imanente dele usando os profetas, né, para levar essas pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. E essas pessoas não queriam dar ouvido à voz de Deus, elas estavam resistindo. Diz aqui o texto bíblico que elas não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas elas endureceram o próprio coração. Então, a resistibilidade da graça, inclusive para quem é já cristão, quem já é regenerado, né, também é aplicável. Então, a gente tem ainda outros textos que favorecem. Outro texto aqui, Salmo 81, versículos 10 e 11, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis. Ou seja, Deus quer usar o seu povo, ele tem um telos para o povo de Israel no Testamento ali, mas ele chama a atenção do povo que o povo não quis ser usado. Né? Agora, outros textos até clássicos aqui interessantes. Né? Mateus 23:37. Esse é bem clássico também quanto à resistibilidade. Né? Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas? E não quiseste. Então, novamente, é Jesus agora, né, se dirigindo ali aos religiosos, aos herdeiros da tradição do judaísmo, né? E tendo ali um sentimento meio de compaixão misturado com outras coisas, né? Dizendo, olha, o Jerusalém, o povo aí, né, que tem me ouvido, que tem visto, que tem presenciado a minha atuação, ouvido os meus discursos, né?
Quantas vezes eu quis, não só agora, né, mas aqui até numa conotação mais assim, falando de uma perspectiva descendente, né, ou seja, de cima para baixo, de Deus para a humanidade, né? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês e vocês não quiseram. E isso tem a ver até com a passagem anterior que eu citei, né, porque ele está criticando aqui Jerusalém que mata os profetas. Né, e aí ele fala, eu quis juntar vocês, mas vocês não quiseram. Né, então é uma responsabilidade deles. Lucas 7,30, seu xará agora, Lucas. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Esse texto aqui ele é interessantíssimo, porque propósito que está ali é bulema, né, que é uma palavra bem forte, inclusive, para a ideia aí de desígnio, de propósito, que é o que às vezes, né, os calvinistas gostam até de usar no sentido de decreto. Então, olha só, Deus tem um plano, um propósito para os fariseus e os peritos da lei, mas eles rejeitaram, de acordo com esse texto aqui de Lucas 30, né? Outro texto interessante, João 5, 39 e 40. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então é uma crítica, inclusive, interessante, porque Jesus está mostrando, olha, vocês acreditam que as escrituras, elas têm o caminho, têm aí a direção para a vida eterna. Vocês têm essa concepção. Mas vocês precisam aí investigar, que a palavra que ele usa para examinar, né, tem a ver ali com a ideia de você cavar realmente, né, de você ir a fundo. Né? Então, ó, examinem, porque aí vocês vão encontrar aí passagens bíblicas e claras que estão falando de mim. Só que o problema está na frase seguinte, quando ele fala, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, eles estavam rejeitando o próprio Cristo. Diga aí, Lucas. E é uma prova também de que João sempre colocava o ir a Cristo em fé como uma condição para ter vida, e não o contrário, como fazem os calvinistas. Né? Então, mesmo João que escreveu 1 de João 5, 1, também escreveu essa passagem. Né? Uma não pode contrapor a outra. Ele também, e Jesus está falando, vocês não querem vir a mim para ter vida. Né? Ele está dizendo, vocês precisam vir a mim em fé para ter essa vida. Vocês precisam crer nas Escrituras e vir até mim por meio do caminho das Escrituras, né? Acreditar em mim, e aí vocês vão ter vida. Essa é uma ênfase muito joanina mesmo, muito específica de João, assim, da literatura dele. E aí, quando o texto lá de 1 João 5 diz que todo que crê é nascido de Deus, não pode significar o contrário do que João falou o tempo inteiro, né? Eu queria só complementar também, antes de você continuar, ainda em João, que a pessoa que fez a pergunta anterior colocou a passagem de João também, né, capítulo 6. E é importante mencionar que no verso, deixa eu ver aqui, no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo arminiano acredita nessa passagem e acredita que essa atração é a graça de Deus que nos atrai, que nos leva a Cristo. Sem essa graça de Deus nos levar até Cristo, a gente não consegue ir sozinho. A gente não consegue ir sem essa atração de Deus, sem sermos levados pelo próprio Deus. E o problema que os calvinistas não gostam muito de admitir é que João, o evangelista aqui, no mesmo livro, no mesmo evangelho, no capítulo 12, versículo 32, usa o mesmo verbo para dizer que, por ocasião da morte de Jesus, todos serão atraídos até ele. Jesus está profetizando algo que aconteceu na sua morte quando todos foram atraídos para ele. E o termo lá de atrair é o mesmo usado aqui. Então, os arminianos acreditam com todo o coração nos dois textos, que ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode ir a Cristo se o Pai não atrair, e a gente também acredita que todos totalmente foram atraídos por ocasião da cruz de Cristo para ele, né? Mas a questão essa atração, ela é o ato de Deus levar pessoas, de Deus
trazer pessoas para a sua presença, para o seu filho. Não é Deus arrastar pelos cabelos. Né? É o fato de Deus trazer mesmo. Inclusive, algumas traduções dizem: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Né? Então, é esse o sentido que Jesus está trazendo todos para si mesmo. Não é uma compulsão, né? Então, não é uma atração irresistível, senão todos seriam salvos, de acordo com essas duas passagens. É uma consequência lógica, mas nem todos serão salvos, então essa atração não é irresistível. Só queria fazer esse complemento, esse detalhezinho, e você pode continuar explorando aí a base bíblica dessa posição. Vou citar uma última passagem, né? Tem muitas outras. Posso até dar uma relação, que eu deixei anotada aqui para alguém quiser depois conferir, mas a última que eu gostaria de citar, assim, textualmente, é a famosa passagem de Atos 7:51 também, né? Do discurso de Estevão. Quando ele disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Então é uma resistência, uma rejeição, não a qualquer um, né? Não a um profeta agora, né? Mas ao próprio Espírito, que é quem usava os tais profetas aí que Jesus, que eles não deram ouvidos, né? Então é um texto assim bem direto, né? Que não tem como ir para outro caminho aqui de interpretação. E se depois alguém quiser dar uma olhadinha, tem aí Provérbios 24, Ezequiel 24:13, Zacarias 7:11, 2 aos Coríntios 6:1, 2 Timóteo 3:8 e Hebreus 6:7-8. Tá? Então são algumas passagens aí que eu deixo como referência, né? Se quiser depois aí dar mais uma olhadinha. Ok? Essas perguntas que nós respondemos, elas estavam no nosso post, né? As pessoas responderam antes, agora de tarde, mas eu sei que tem algumas perguntas que fizeram agora nos comentários. Vamos responder umas 3? Tem tempo? Pode ser? Lucas, eu tenho que dar aula. Ai, meu Deus, eu tô te roubando aqui, né? Tenho que dar aula. Cara, então eu vou te liberar para dar sua aula e já te agradeço muito pela sua presença aqui, tá? Obrigado por caminhar uma segunda milha comigo e mais uma segunda live. Muito obrigado mesmo de coração. Pessoal, agradeçam ao Vinícius e sigam ele nas redes sociais. Se você quiser, anota essas perguntas e de repente a gente faz aí uma próxima live, sei lá, né? Comentando elas, né? Porque infelizmente o tempo aí não colaborou, né? Cara, e assim, seus livros já respondem todas essas perguntas. Mas eu quero ficar aqui com o pessoal respondendo, pelo menos as que já passaram, né? E eu vou tentar dar conta, eu acho que não vai ser muito legal, mas eu quero te liberar e te agradecer muito pela sua presença aqui, professor, pastor Vinícius, brigadão mesmo. Obrigado aí, Lucas. Obrigado, pessoal, também aí que nos acompanhou. Vi algumas pessoas aí que entraram, né? O pastor Kleber Maia mandou um abraço aí agora há pouco. O David Barroso, né, também aí, um abraço para você. Né, outros irmãos aí que de repente eu não percebi, gente, porque a gente ficou aqui interagindo, né? Mas fica aí o meu abraço, não presencial, porque por enquanto não pode, mas virtual aí. Recebe todo mundo aí. Valeu, Rodrigo, para você também. Acabei de ver aí. Abraço, gente. Até uma próxima, se Deus quiser. Bom, valeu, Vinícius. Valeu. Bom, pessoal, se vocês quiserem, comenta aí nos comentários se vocês quiserem que eu responda alguns comentários. Eu sei que não vai ter a mesma qualidade da resposta do pastor Vinícius, mas eu posso tentar responder também, tá? Então, olha o pastor Flávio aí comentando que teve com a gente na terça-feira. Então, eu vou olhar aqui algumas perguntas que vocês fizeram e responder. Deixa eu ver aqui. Tentar olhar lá desde o começo. Vamos lá. Aqui. Pedro Henrique 99.
No caso, a ação da graça que pode ser resistida seria a convincente e santificadora, considerando que a preveniente depende apenas de Deus. Vamos lá. Segundo o pastor Vinícius, segundo a tradição wesleyana, Pedro, obrigado pela pergunta. A ação da graça que pode ser resistida é a partir da graça salvadora, né? A convincente, que é quando o Espírito diz que vai convencer o mundo, essa não pode ser resistida, essa vai chegar no mundo inteiro mesmo, né? Essa está chegando no mundo inteiro mesmo. E a preveniente também chega no mundo inteiro, ninguém pode fazer nada, porque Deus, através dessa graça, alcança a todos os seres humanos. Então, preveniente, convincente, convencedora, são irresistíveis, monergistas. Agora, a partir desse processo, a graça passa a ser individualizada, digamos assim, e começa o processo da graça justificadora, que o homem precisa responder pela fé, vem a graça santificadora e vem a graça glorificadora, que também é irresistível, né? A graça glorificadora. Mas, então, acho que respondi sua pergunta à luz dessa tradição wesleyana que o pastor Vinícius colocou aqui, tá bom? Mas obrigado pela pergunta. Eric John, .jpg. O que é, como e em que momento a graça preveniente atua na vida de uma pessoa? Bom, Eric, obrigado pela sua pergunta. O que é a graça preveniente? Nós falamos desde o início, é a graça que vem antes, é nada mais nada menos que a pessoa e a ação do Espírito Santo no coração do pecador. Como ela atua? Ela atua cativando nosso coração, libertando o arbítrio que está escravo, ela atua iluminando os nossos olhos espirituais, abrindo, tirando as escamas, como vários irmãos falam, né? Tirando as escamas dos olhos, abrindo o nosso coração, como Deus fez com Lídia. É assim que a graça preveniente atua. Essa é a maneira. E em que momento ela atua? Há uma divergência entre os arminianos. Os arminianos clássicos acreditam que a graça preveniente atua por meio da pregação do evangelho. Então, a graça segue a pregação. Já os arminianos wesleyanos acreditam de uma forma mais ampla que a graça atua na revelação de Deus de modo geral, ou seja, por meio da criação, por meio da consciência e assim por diante. Consequentemente, se você acredita que a graça atua por meio da pregação do evangelho, você vai defender que ela atua no momento que a pessoa escuta o evangelho. Se você acredita, como um bom wesleyano, que a graça atua em quaisquer revelações da parte de Deus, você vai defender também que ela pode atuar desde bebezinho, por meio das revelações várias de Deus na criação dele. Tá bom? Acho que respondi o que é, como e em que momento a graça preveniente atua na vida de uma pessoa. E aí os wesleyanos vão usar muito Romanos capítulo 1, né, para defender essa ideia. E é justamente, segundo eles, a graça preveniente atuar na criação que torna os homens indesculpáveis. Né? É exatamente esse ponto. A revelação de Deus é suficiente. E Yandeyara, acho que falei certo. Por Deus saber quem vai ser salvo, pela sua onisciência, presciência, ele capacita apenas os escolhidos para que creiam? Não. Eu gosto muito da confissão de fé da Convenção Batista Brasileira, Yandeyara. Desculpa aí se eu estiver falando seu nome errado. Que diz que Deus, no decorrer dos tempos, escolheu aqueles que creriam. Então, ele deu os meios para que todos possam crer. Mas ele, com a sua presciência, escolheu aqueles que responderiam a esses meios. Né? Ele deu os meios para todos, mas escolheu apenas aqueles que responderiam a esses meios de graça. Né? Ele escolheu apenas os crentes, mas ele capacita a todos os homens. Acho que eu respondi. Se não, você pode falar comigo no privado depois. E assim como qualquer outro irmão aí. PB. Davidson. A doutrina da graça resistível implica uma salvação
autossotérica. Cara, eu não conheço essa palavra não, muito chique, gostei. Mas acredito que seja algo como uma autossalvação, né? Então, a doutrina da graça redentiva implica uma salvação autossotérica? Não necessariamente, cara, porque o homem está simplesmente agindo em fé, né? Respondendo ali a Deus. Então, ela é uma salvação iniciada por Deus. Então, não pode ser autossotérica. A salvação pertence ao Senhor, né? Já diria o profeta Jonas. E Deus escolheu que a salvação seria pela fé, então não compete ao homem dizer que não é pela fé, nem gerar fé no seu próprio coração, que o homem não tem esse poder. Ele pode responder a Deus, mas não gerar fé sozinho no seu próprio coração. Li no livro do pastor Zwinglio que a graça preveniente, na sua primeira vinda, ela é irresistível. Sim, a gente tem falado isso, Danilo. E aí, Danilo? Danilo é um velho amigo também, lá do grupo Arminianismo. Sim, segundo essa tradição, ela é irresistível mesmo. Pedro Henrique 99. Se a fé é um dom, todo dom vem de Deus, então Deus escolhe quem crerá nele. Sim, o fato da fé ser um dom não implica que esse dom não tenha acompanhado com ele um mandamento, né, de desenvolver esse dom, de cuidar desse dom, de aprimorar esse dom, de abraçar esse dom, de responder a esse dom, aceitar esse dom. Então, a fé é um dom de Deus. Efésios 2:8 não diz isso, né? Efésios 2:8 diz que a salvação é um dom de Deus. Mas, por exemplo, Filipenses 1:29 diz que a crer é um dom de Deus, né? Assim como sofrer por ele. Crer é um dom de Deus. Mas como todo dom, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser recebido, né? Então, os arminianos acreditam sim que a fé é um dom de Deus, no sentido de que, em primeiro lugar, tudo que é bom que a gente pode fazer vem de Deus, inclusive a fé, e no sentido de que esse dom precisa ser acolhido e recebido por nós, né? E desenvolvido e aprimorado, né? Como aquele centurião romano disse, aumenta a minha fé, né? Aumenta a minha fé. Esse dom precisa crescer na gente. Mas obrigado pela pergunta, cara. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Meu Deus, quantos comentários. É isso. Há um jargão calvinista baseado em Efésios 2:1, que diz que morto não tem escolha. Como responder a esse jargão? Cara, eu acredito que o morto, de fato, não pode escolher a Deus, né? O ser humano está morto, tá bom? O ser humano está morto em seus delitos e pecados. Mas eu acho que essa analogia, ela não pode ser levada às últimas consequências, porque senão a gente ia dizer que morto também não peca, né? O morto não é um inativo, né? O morto é alguém que está separado de Deus. Então foi quando estávamos mortos que Deus veio com a sua graça e nos salvou, né? Então Deus responde a essa nossa morte com a sua graça, nos dando vida, né? E assim por diante. Mas eu acho que esse jargão é legal, mas ele não pode ser levado às últimas consequências, né? Como toda analogia, ela também não pode ser levada totalmente a cabo. E aí a gente já falou sobre isso na primeira live sobre depravação total também. Opa, cadê? Se Deus previu quem creria, então existe acaso? JNI, Nasa Sua, Juventude Nazarena. Não. A resposta é simples, não. Porque é exatamente porque Deus previu quem creria que ele já conhece toda a realidade, ele já conhece
o seu conhecimento é perfeito. O seu conhecimento não falha, né? O que há é contingência, né? O que há são as possibilidades. Você pode crer ou você pode não crer. Mas Deus conhece quem crerá e quem não crerá. E ele elegeu esses, os primeiros, que creriam, né, na sua liberdade concedida pela graça, e ele elegeu esses com base na sua presciência, ou seja, no seu conhecimento perfeito, ele elegeu esses para a salvação. Então não é um acaso, né? Não é um acaso como uma loteria, uma sorte. Na verdade, quem afirma que a salvação é uma loteria é o Dr. R.C. Sproul, no livro Sola Gratia, o calvinista. Ele diz que a eleição pode muito bem ser comparada a um grande dia de sorte dos eleitos, né? Então, ele diz mais que a loteria, que a salvação é uma loteria cega e frívola. Então, a ideia é que Deus, sim, no sistema calvinista, como apresenta o Sproul, que Deus escolheu por acaso, escolheu aleatoriamente, né, como uma loteria. E quem diz não é um arminiano, não, o próprio calvinista, e inclusive um bom calvinista, um representante bacana, né, o Sproul. E então, a salvação pela presciência é que Deus constata aqueles que vão crer e os elege para a salvação, né? E simplesmente decreta esses que vão crer para a salvação. Então, acredito que tentei dar conta aqui. É claro que a resposta do pastor Vinícius seria muito melhor do que a minha, mas acho que respondi e cobri algumas das perguntas de todos vocês. Então, queria agradecer a Deus, ao pastor Vinícius também na ausência dele, e a todos vocês que acompanharam até aqui. Sigam minha nova página no Instagram, Graça Generosa. Participem do sorteio que está rolando lá no meu feed. E, gente, amanhã vai ter uma outra live, a nossa última live. E eu espero que vocês estejam comigo e com o Rodrigo Calça Lemos, autor de Os Pais da Igreja e a Segurança dos Salvos, e um grande estudioso também do arminianismo. Amanhã vocês vão conferir sobre o último ponto do arminianismo, que é a segurança dos santos, a perseverança dos santos, se pode perder a salvação, se não pode, se a salvação é imperdível. Eu não sei, mas a live é imperdível. Nossa, que piada horrível. Que piada sinistra. Mas enfim, galera, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Cheiro no coração e até a próxima.